Vou falar para vocês um pouquinho sobre autismo. Eu sou formada em pedagogia, eu tenho especialização em educação inclusiva e tenho alguns outros cursos aí nessa área. E depois vocês vão entender um pouco mais da minha experiência no assunto. Então, eu vou pedir para, por favor, colocar a apresentação. Enquanto isso, minha apresentação deu errado, a gente conseguiu ajustar agora, só falta um vídeo que eu estou aqui esperando ele carregar para mandar. Mas eu já vou começando para falar um pouquinho para vocês sobre o autismo, né? Só esperar ele colocar e eu já começo. Vocês sabem que ao longo dos anos foi se mudando um pouco a forma como o autismo era caracterizado, né? Há muitos anos atrás, o autismo só era considerado uma pessoa autista uma pessoa que tivesse algum outro tipo de transtorno associado, como a bipolaridade, esquizofrenia ou algo do tipo. E conforme o tempo foi passando, foi se analisando alguns comportamentos e aí chegando numa nova definição do que é o autismo. Então, por causa disso, hoje as coisas estão bem diferentes. Deixa eu só mandar o link para ele, que acabou de baixar aqui. Prontinho. Então, conforme o tempo foi passando, a gente teve outras definições sobre o que é o autismo. Já está passando aqui? Está carregando. Então, a gente tem uma sigla para o autismo, que é TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? E por que a gente chama assim de espectro? Né? Porque é uma coisa muito ampla. Você nunca vai conhecer um autista igual ao outro, né? O autismo ele vai se manifestar em cada indivíduo de uma forma diferente. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, fulano é autista. Você fala, nossa, mas nem parece autista. Por que não parece? Porque o autismo ele não se caracteriza nada na feição, né? E nenhuma característica física, né? Logo já vou mostrar um pouquinho mais para vocês. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que o cérebro daquela pessoa, ela se manifesta de forma, ele se desenvolve de forma diferente. Então, eu coloquei aqui para vocês verem o autista na igreja. Então, TEA, o transtorno do espectro autista. Vamos ver um pouquinho o que é o TEA. Então, como falei para vocês, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um cérebro que funciona de forma diferente, né? Então, esse cérebro vai ter algumas construções diferentes. Então, a pessoa ela nasce autista e ela morre autista. Ela nunca deixa de ser, porque o cérebro dela sempre vai se desenvolver de uma forma diferente do que a gente chama de neurotípico, que é um cérebro que se desenvolve normalmente, né? E aí a gente vai ver ao longo da vida, a gente vê que existem pessoas autistas que elas têm um comportamento diferente, outras que não. Por que isso acontece? Porque o autismo, sendo um espectro, ele é dividido em 3 níveis. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, né? Então, nível 1 é o que precisa de menos suporte para viver uma vida comum, independente. O nível 3 é o que precisa de mais suporte, mas todos precisam de suporte. E esse nível ele não é uma coisa definitiva. A pessoa nasceu nível 3, vai ser nível 3 para o resto da vida. Não, depende de como são feitas intervenções precoces. Uma criança que recebe o diagnóstico antes dos 2 anos, ela tem muito mais probabilidade de conseguir desenvolver e mudar de nível. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu nível 1, e ela não tem nenhuma intervenção, não tem nenhum auxílio, não tem nenhum acompanhamento médico, ela pode regredir em habilidades que ela já tinha, começar a perder essas habilidades, né, até que ela se torne nível 2 ou até mesmo nível 3. Por isso a importância de a gente falar sobre o assunto, para reconhecer as características. Depois, a Nadima falou que ela vai ter outros momentos para a gente aprofundar um pouco mais, para ver essas características, para perceber os primeiros sinais, como a gente pode alertar. Mas hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da importância da igreja em relação ao autismo. Pode passar para mim, por favor? Vou falar um pouco da prevalência do autismo ao longo dos anos. O que isso significa? Pode passar. Nos anos 2000 a 2002, nós tínhamos aproximadamente um autista para cada 150 crianças. Esses dados são do CDC, lá dos Estados Unidos, né? É um estudo que é feito com crianças até 8 anos. Nessa época,
o autismo, o que era considerado uma pessoa autista é diferente do que é considerado uma pessoa autista hoje, né? Então, por isso que a gente encontrava uma para cada 150 crianças. De 2010 para 2012, a gente começou a encontrar uma criança para cada 68 crianças com autismo, tá? Uma com autismo para cada 68 crianças. Em 2014, esse número diminuiu para uma criança a cada 59. Em 2020, uma para cada 54 crianças. E atualmente saiu um estudo recente de uma criança para cada 45. E um outro estudo, um pouco diferente, que não fala só de crianças até 8 anos, mas do autismo até a idade adulta, revela uma pessoa em cada 30 pessoas tendo autismo. Então, o que aconteceu? Pode mudar para mim, por favor? Por que esses diagnósticos aumentaram? Está tendo uma epidemia de autismo? Está surgindo mais autismo? O que está acontecendo? Vou mostrar para vocês o que acontece. O autismo, ele é majoritariamente genético, tá? Não significa que você tem uma pessoa autista na família anteriormente, mas uma combinação de genes. Ou você pode ter uma pessoa autista na família que você nunca soube, nem ela soube que era autista, porque antes não se falava tanto sobre isso. Mas ele é majoritariamente genético, né? Os fatores ambientais que causam o autismo, eles estão relacionados mais com questões na gravidez, enfim, não vou entrar nesse... Isso é uma conversa longa. Então, para a gente entender que na maior parte das vezes, genético, e não há nada que você possa fazer para impedir que a criança seja autista ou para torná-la autista. Ela vai nascer autista ou não, certo? Então, pode passar para mim o próximo? 4 principais motivos para esse aumento dos diagnósticos. O primeiro é a forma de diagnosticar, né? Então, antigamente, como eu falei para vocês, só um tipo de forma que o autismo aparecia era considerado autista, que normalmente eram os autistas nível 3, que precisam de mais suporte na vida, né? Ou que não falam, ou que às vezes têm uma deficiência intelectual atrelada ou alguma outra comorbidade. E desde 2013 para cá, modificou, né? Os critérios de diagnóstico hoje tem os critérios A e o B. Os critérios A é a dificuldade de comunicação, falha na comunicação social, que significa que às vezes a pessoa fala, mas tem uma dificuldade de se comunicar, ou às vezes ela nem fala, e uma dificuldade na socialização. E os critérios B, que tenham um padrão de um comportamento repetitivo. O que é isso? Antes a gente via nos filmes, né? O autista que se balançava, o autismo clássico. Isso é um padrão de comportamento repetitivo, mas não é o único, né? Às vezes um estralar de dedos, às vezes um piscar muito intenso, às vezes um balançar das mãos, que a gente chama de flapping. Às vezes uma ecolalia, que é a repetição de frases de um comercial, frases que alguém falou em casa, frases de um livro que leu. Existem muitos outros. Uma criança que pula o tempo todo, que gira o tempo todo, precisa de uma estimulação maior, são comportamentos repetitivos. Então, esses critérios fizeram com que abrangesse, com que aumentasse a quantidade de diagnósticos, porque percebeu-se que muitas pessoas viviam uma vida com autismo sem saber, sem conseguir se encaixar no mundo, mas, na verdade, se elas tivessem tido um apoio, uma intervenção para ajudar a entender como elas são, por que elas são dessa forma, teria sido mais fácil. Então, abrangeu a forma de diagnóstico. O segundo ponto são mais médicos especialistas. Então, antigamente, você não tinha muitos médicos, pediatras, neuropediatras que falavam sobre o assunto, que entendiam sobre o assunto. E hoje nós temos mais médicos que estão cientes, que estão a par, que conseguem enxergar essas características, né? O terceiro motivo é a maior difusão dos conceitos. Quando que a gente falava sobre autismo na igreja? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não se falava. Hoje a gente fala na igreja, na escola, em todos os lugares, né? A gente fala sobre autismo, a gente vê sobre isso, a gente vê a placa na fila preferencial do autismo. Até no primeiro slide deixei os 2 símbolos, acabei não comentando com vocês, mas tem 2 símbolos principais da bandeirinha do autismo. Então, hoje a gente tem maior difusão. Todo mundo já ouviu falar de autismo em algum momento, em alguma parte, numa página na internet, em algum filme, em alguma coisa. E hoje se fala mais. E, junto a isso, as pesquisas e apoio. Hoje tem muito mais estudos científicos sobre o assunto, mais apoio no sentido de leis, como aqui no Brasil, a Lei Berenice,
que ela coloca a pessoa autista como uma pessoa com deficiência e ela tem a possibilidade de ter mais direitos, mais benefícios, mais ajuda. Então, isso fez com que as pessoas se sentissem mais amparadas quando vem uma dificuldade ali numa pessoa, num filho, num sobrinho, alguém que apresenta essas características. Então, hoje a gente fala mais sobre o assunto, conhece mais e tem um diagnóstico diferenciado. Pode passar para mim, por favor? E o que é que isso tem a ver com o autista na igreja, Angélica? Onde você quer chegar? A gente não vai saber essas informações de cor. O que isso tem a ver com a gente? Então, antes de explicar o que isso tem a ver com vocês, eu quero mostrar algumas fotos para vocês. Pode passar, por favor. Essa primeira foto, Maria Pureza, é minha bisavó. A minha bisavó sempre orou a Deus para que Deus mostrasse para ela a igreja verdadeira. Até que um dia, 2 rapazes apareceram na porta da casa dela e entregaram um folheto de uma semana de oração na igreja do Brooklyn. E ela morava muito longe da igreja do Brooklyn, mas ela foi. E ela chegou lá, a mensagem era sobre o sábado. E ela falou, essa é a igreja verdadeira, eu vou ficar aqui. E ela frequentou lá por muitos anos, nunca mais encontrou esses 2 rapazes. E ela sempre falou pra gente, eu tenho certeza que eram anjos, porque não tinha motivo para eles aparecerem lá onde eu morava. Então, a minha bisavó, Maria Pureza, levou a minha avó Cristina para a igreja junto com seus outros filhos e continuaram firmes na fé. A minha avó Cristina levou a minha mãe Nadir. E quando minha mãe começou a namorar com meu pai, José Antônio, foi a minha bisavó, Maria Pureza, que deu o estudo bíblico para ele. E ele se apaixonou pela mensagem do sábado e se converteu. O próximo slide, nós temos o seu Leonídio e a dona Ana. Eles são bisavós do meu marido. O irmão do seu Leonídio era até pastor. Eles eram adventistas. E eles foram pais do vô Aniel. É o vô do meu marido, também frequentou a igreja do Brooklyn. A Leci lembrando do vô Aniel, né? O vô Aniel gostava muito de falar, de pregar, falava com muito amor da igreja, né? O vô Aniel foi pai do meu sogro, o Mário. Né? Meu sogro Mário foi diretor de desbravador, tem essa cara de bravo, ele foi do exército, depois ele foi diretor de desbravador, então os desbravadores tinham medo dele. Pode passar o slide, por favor. E aqui é o lado da família da minha sogra. O seu Jacinto e a dona Maria são avós do meu marido. Eles receberam uma visita de um membro da igreja lá na cidade de Conchal, e eles se apaixonaram pela mensagem da igreja e eles se converteram. Eles foram pais da minha sogra Cleide e de mais outros filhos que permanecem na igreja até hoje. Pode passar, por favor? E essa é a minha família. Essa sou eu, o meu esposo Felipe e os meus 2 filhos, o Giovanni e a Chiara. Tanto eu quanto meu marido somos adventistas de 4ª geração e os meus filhos são adventistas de 5ª geração. E agora eu quero falar para vocês uma coisa. Esse meu filho aqui, o Giovanni, ele tem 5 anos e ele é autista. E quando eu pensei no diagnóstico do meu filho, eu sou adventista de 4ª geração, ele é adventista de 5ª geração. Você acha que tinha alguma possibilidade de eu deixar de levar o meu filho na igreja porque ele é autista? De jeito nenhum. Eu e o meu marido, nós decidimos que não importa qual fosse o diagnóstico dele, nós iríamos ensinar todo mundo que o lugar dele é na igreja. E nós continuamos. Então, vou mostrar aqui umas fotos para vocês. Aqui é o Giovanni na escola sabatina com a tia Ana, cantando parabéns no aniversário dele de 5 anos. E aqui ele está com a tia Ana sendo um dos irmãos de José. Ele vestiu a roupa, ele representou. Para o autista isso é bem difícil, ele tem que usar o jogo simbólico, mas ele estava lá e participando de tudo. Pode passar a próxima foto. Aqui foi no Quebrando o Silêncio. Olha aqui o Giovanni com o tio Tuco. Olha o tio Tuco ali, ó. Dá um tchauzinho, tio Tuco. Acho que o tio Tuco é um dos maiores responsáveis pelo Giovanni se sentir à vontade na escola sabatina. Ele ama o tio Tuco. Da sexta-feira de manhã ele acorda e ele fala, amanhã é sábado, eu vou pôr uma camisa de botão, vou para a escola sabatina ver o tio Tuco. Ele fala isso toda sexta-feira. E por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Eu sei que eu e o meu esposo, nós temos um histórico de uma família adventista, cristã, e nós amamos a igreja, nós amamos a mensagem do evangelho, e nós nunca deixaríamos nosso filho ser impedido de viver isso. Mas não são todas as famílias que passam por isso. Algumas famílias não têm ninguém adventista junto com eles. Alguns pais são adventistas da 1ª geração. Alguns pais não têm estudo ou conhecimento. Alguns pais sentem vergonha dos barulhos que os seus filhos fazem na igreja. Alguns pais sentem vergonha do filho estar atrapalhando, estar ali na escola sabatina e fica até suando. Fala, vou tirar esse menino daqui e pega e leva ele embora no meio da lição da escola sabatina e não continua na igreja. E qual que é o nosso papel como professores da escola sabatina, como diretores do Ministério da Criança?
mostrar para essas famílias que o lugar deles é ali. Você pode não entender sobre autismo, você pode não saber o que vai fazer com aquela criança. Você vai aprender, porque eu e a Nádia estamos trabalhando nisso, né? A gente vai aprender. Eu vou ensinar vocês. Mas, antes disso, o seu primeiro papel é mostrar para aquela família que ele é bem-vindo do jeito que ele é. Com a estereotipia que for, se for pulando, se for rolando, se for girando, ele é bem-vindo ali. Porque o lugar de uma criança é na casa de Deus. Não importa se essa criança tem uma deficiência ou não, o lugar dela é na casa de Deus. E a equipe lá do Ministério Infantil do Brooklyn foi show de bola comigo. Muitas vezes eles falaram, olha, e se a gente fizer assim? E se a gente fizer assado? Assim funciona com o Giovanni? Como eu posso fazer para ele se sentir melhor, para ele se sentir mais incluído? Quando o Giovanni mudou para essa salinha aqui, nós passamos um mês com ele todos os sábados, para ele se acostumar com o ambiente, com as pessoas, até que um dia a gente deixou ele na porta, ele foi e não olhou para trás, e agora ele vai, ele não precisa que a gente esteja ali. É uma questão de costume. Mas eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Deu certo o vídeo aí? Quando eu engravidei, antes de eu engravidar, meu sonho era ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Mas chegou uma época na minha vida que eu falei para Deus, Deus, eu acho que eu não consigo criar um filho do jeito que o Senhor quer. Eu acho que minha fé não é suficiente. Eu falei, Deus, me permita ser mãe somente se o Senhor achar que eu consigo criar um filho para ser um missionário da sua obra. E Deus me deu Giovanni. E quando veio o diagnóstico, a minha fé vacilou de novo. Eu falei, Deus, como que meu filho vai ser um missionário? Ele é autista. Será que um dia ele vai falar? Será que um dia ele vai pregar? Será que um dia ele vai entender o que as pessoas estão sentindo? Como que meu filho vai ser um missionário? E aí um dia uma amiga me ligou e falou assim, Angélica, eu ia cantar amanhã na igreja, mas teve um imprevisto. Você pode cantar no meu lugar? Eu falei, posso. E aí eu comecei a ensaiar a música. E aí o Giovanni começou a ensaiar comigo. Eu falei, será que isso vai dar certo? E agora eu quero mostrar esse vídeo para vocês.
Aí eu pergunto para vocês, meu filho é um missionário? Quando Deus quer, queridos, não tem autismo, não tem deficiência, não tem nenhum problema que impeça Deus de colocar um servo dele para fazer o trabalho que ele quer, se a gente está disposto. Às vezes, a única coisa que falta para aquela criança ser um missionário na sua igreja é o incentivo na escola sabatina, que ela é bem-vinda ali, que aquela família não precisa ter medo de estar com seu filho. Esse dia eu fiquei muito feliz porque meu filho cantou comigo, obviamente, mas eu fiquei mais feliz porque ele cantou ali com todas as estereotipias dele. Pulando no quarto, no palco, balançando de um lado para o outro, falando ecolalias no meio da música. Teve uma hora que ele falou, é hora de ir embora. É uma das ecolalias dele. Mas ele estava ali louvando a Deus, porque para ele era sincero, e Deus recebeu esse louvor. Então, queridos, a inclusão ela começa na igreja, mas começa dentro da sua sala, do seu ministério infantil, onde você vai receber uma família, vai abraçar, e aquela criança nunca mais vai querer sair daquele lugar. Eu espero que a gente se encontre mais vezes para a gente estudar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada pela oportunidade, Nadima.